Olá pessoa, no Papo de Costureira de hoje nós vamos falar sobre as principais diferenças e características de um elemento que a gente utiliza muito no nosso dia a dia. E aí, será que você sabe do que eu estou falando? Eu estou falando dos alfinetes. Essas coisinhas minúsculas que ficam aí às vezes perdidas pelo nosso ateliê. Será que tem diferença? Como é que eu devo escolher o alfinete para determinado tipo de costura que eu vou fazer? Vamos descobrir tudo isso hoje? Então vamos lá. Primeiro, sim, existe diferença entre os tipos de alfinetes. E a principal grande diferença entre eles vai ser a numeração. E o que isso vai interferir? A gente tem alguns tamanhos, algumas espessuras de alfinetes que isso você vai ter que olhar para eles e também olhar para o seu trabalho. Por que eu estou falando isso? Quando você, por exemplo, trabalha com tecidos finos, uma seda, um tecido de crepe, que são esses tecidos mais delicados, o seu alfinete também vai ter que acompanhar essa delicadeza do tecido. Agora, se você faz aquelas costuras mais pesadas, costura jeans, tecidos mais grossos, com uma gramatura maior, o seu alfinete também vai ter que acompanhar essa resistência dos tecidos que você vai estar trabalhando. Então, número 1, a grande diferença vai ser no número do seu alfinete. Rebeca, e como eu vou identificar então o número? Como que eu vou saber se ele é fino, se ele é grosso e tal? Então, eu vou mostrar aqui para vocês 3 tipos de alfinetes, tá? O primeiro é o mais comum, que eu sei que provavelmente você deve ter aí no seu ateliê, que ele é vendido naqueles discos, é um disco branco e cada alfinete tem a sua cor, é um disco todo colorido. Esse alfinete aqui, tá? Ele não é recomendado, eu vou aproximar depois e mostrar bem certinho cada um deles, mas esse alfinete que você compra nesses discos coloridos, eles não são recomendados para você trabalhar com tecidos finos, porque a pontinha deles é um pouco mais grossa e a qualidade desse alfinete ele não é tão grande para você acompanhar, e como eu falei, a delicadeza de um tecido de seda, por exemplo, tá? O segundo tipo de alfinete são os alfinetes que quem trabalha com patchwork tem bastante, que são esses alfinetes mais compridos e bem grossos, tá? Você pode reparar que a grossura desse alfinete é bem alta. Então, por exemplo, se eu pego esse alfinete aqui para trabalhar com uma viscose, que é um tecido um pouco mais delicado, ele vai fazer um furo muito grande no meu tecido. E é um detalhe que você não consegue voltar, né? Se puxar um fiozinho do seu tecido, dificilmente ele volta no lugar. Então você acaba perdendo o seu tecido por conta do alfinete. Parece que é uma coisa tão simples, mas que pode sim prejudicar no seu trabalho. E por que a gente utiliza esse alfinete grande e mais grosso nos trabalhos aí de patchwork? O patchwork geralmente trabalha com camadas, né? Então a gente tem vários tecidos para fazer, por exemplo, uma telacê, que é bem presente no patchwork. Então a gente precisa ter um alfinete comprido que consiga pegar todas essas camadas de tecido e ele precisa ser resistente para não, por exemplo, entortar toda vez que eu for alfinetar essas camadas de tecido. Um outro tecido que a gente encontra muito, alfinete, são esses alfinetes aqui sem cabeça, tá? Ele não tem essa bolinha aqui no final, então a gente fala que ele é sem cabeça, essa parte aqui. Esse daqui você encontra de várias numerações, tá? Esse que eu tô mostrando para vocês aqui é o número 29. E aí, aproveitando, como você vai identificar se o alfinete é fino ou grosso? Aí tá uma dica muito interessante. Quanto maior for o número da caixinha, mais fino vai ser o seu alfinete. Quanto menor for a numeração, mais grosso vai ser o alfinete.
Então esse daqui é o número 29. Ele tá entre esse alfinete aqui de patchwork, tá? Ele é mais fino que esse alfinete e ele é mais fino do que esse alfinete que eu falei lá no começo, que vende naqueles discos coloridos. Esse daqui já é um alfinete mais fino, ele tem a numeração aí de 29. Mas existe um alfinete que é específico para você trabalhar com tecidos super finos, super delicados, que é esse alfinete que a gente fala cabeça de vidro. Por que que esse alfinete ele chama-se cabeça de vidro? Porque essas bolinhas que ficam, a cabeça dele é realmente de vidro. Então, por exemplo, você está lá fazendo uma peça, alfinetou a sua peça e você vai precisar passar o ferro. Esse alfinete ele vai ser resistente a altas temperaturas, diferente, por exemplo, desse aqui que vende nos discos coloridos, porque essa parte aqui de cima ela é de plástico. Então, se por acaso você estiver precisando passar a sua peça com os alfinetes, essa bolinha vai derreter. Isso também acontece com esses aqui que são decoradinhos, que também são de plásticos. Então, qual que é a minha recomendação? Primeiro, avalie qual é o tipo de costura que você mais faz aí no seu ateliê. Ah, eu faço mais festa, né? Tecidos para roupa de festa. Então, você tem que ter uma grande quantidade desses alfinetes mais finos, os de cabeça de vidro. Ah, não, Rebeca, eu trabalho com sarja, eu trabalho com jeans, faço, por exemplo, tapeçaria. Então, você trabalha aí com os alfinetes maiores, tá? Mais compridos e com a espessura maior também, tá? Aqui então de perto, como que vai fazer, como que vai prejudicar o seu tecido. Eu peguei um retalho aqui de viscose, que é um tecido bem fininho e delicado que a gente trabalha, e eu vou alfinetar esse tecido com todos esses tipos de alfinetes que eu falei pra você. E aí eu vou tirar os alfinetes e você vai ver como ele vai danificar, como cada grossura de alfinete prejudica aqui no tecido. Vou mostrar de pertinho. Olha só a grossura desse alfinete, que é o de patchwork. Esse daqui que é o que a gente compra nos disquinhos. Esse é o alfinete sem cabeça, ó. E esse é o alfinete cabeça de vidro, que é um dos mais finos que a gente encontra por aí. Então, olha só a comparação entre esses dois, tá? Ele é realmente bem mais fino e a pontinha dele é super afiada também, tá? Então, olha aqui, tô com o meu tecido, vou espetar primeiro esse grandão aqui de patchwork. Ó, é até difícil de alfinetar. E olha a primeira coisa que ele fez, puxou o fio do meu tecido. Então ele não é recomendado para tecidos muito finos. O segundo é esse daqui que a gente compra baratinho naqueles círculos coloridos, tá? Vou colocar um alfinetinho sem cabeça, número 29. Percebam que vai ficando mais fácil de alfinetar o tecido. E esse é o cabeça de vidro. Tá? Então, coloquei aqui os 4 e agora eu vou tirar para você ver. Olha só o furo que ele fez. Isso daqui num tecido delicado, por exemplo, aqui eu tô com a viscose, olha como fica horrível, tá? Então, ele danifica o seu tecido. Vou tirar agora esse daqui. Ó, a gente consegue perceber o furinho dele aqui, tá vendo? Vou tirar o que é sem a cabeça, ó, e o cabeça de vidro, tá? Então, olha aqui, ó, depois de um tempo, esse daqui, que foi o primeiro que eu coloquei, ainda tá bem marcado. E o de cabeça de vidro, ó, é quase imperceptível o furinho dele. Olha a diferença, tá?
E aí da numeração que eu estava falando, você encontra na caixinha mesmo, 29. Falando para você que trabalha com tecido grosso, né? Que, por exemplo, um jeans, a gente às vezes faz até 4 camadas para fazer uma costura, fazer um acabamento, por exemplo, de bolso. Então a gente precisa ter um alfinete resistente. Então eu tô aqui com uma sarja e eu vou dobrar ela em 4 vezes. Esse alfinete de patchwork, ele vai passar, ó, tranquilamente, tá? E não vai danificar, porque como o tecido é mais grosso, ele suporta um alfinete mais grosso também. Agora, se eu pego um alfinete fininho, cabeça de vidro, e vou tentar furar aqui, eu posso primeiro entortar, ó, o meu alfinete e eu tenho que colocar um pouco mais de força para conseguir alfinetar, tá? Então, nesse caso, de um tecido mais grosso, o ideal seria esse daqui, certo? E aí, pessoa, gostou dessa dica de alfinetes? Parece realmente que é só mais um elemento que a gente tem no nosso ateliê, mas perceba quantas informações a gente deve se atentar na hora de escolher esse objeto que está muito presente no nosso trabalho, mas que às vezes a gente nem dá tanta importância a ele. Gostou? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Quero saber também se você já sabia sobre essas características do alfinete, tá bom? Então, um grande beijo e até o próximo Papo de Costureira. Até mais!